Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo a esta nossa conversa ao vivo. No Espaço Online de hoje nós vamos falar sobre as dores de inverno. O inverno começa oficialmente na próxima segunda-feira, dia 21 de junho, mas o frio já chegou e muita gente nessa época acaba reclamando das dores nas articulações, nos ossos ou mesmo das gripes, dos resfriados, que também são muito comuns nesta época do ano. Nós vamos falar um pouco sobre este assunto hoje com o Dr. Fábio Ravalha, ele que é médico ortopedista e também presidente do Instituto Ortopedia e Saúde aqui de São Paulo. Dr. Fábio, muito obrigada pela presença, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Luciano, o convite aí do pessoal da Jovem Pan Online para participar desse programa. Nós estamos a poucas horas, na verdade, da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. E vi que o senhor veio todo paramentado hoje, né? A expectativa é muito grande, doutor? É bem grande. Eu já vim aqui de verde e amarelo, aqui torcendo para o Brasil. E o frio, hoje, só é friozinho na barriga, da estreia do jogo do Brasil. Doutor, nessa época, onde as pessoas ficam muito ansiosas também, às vezes ficam até contraídas demais por conta dessa expectativa toda, pelos jogos da Copa, isso também, de certa forma, acaba prejudicando um pouco a articulação? Sim, existem trabalhos, trabalhos ingleses, de torcida, dos torcedores, na Copa. Tem vários trabalhos que mostram de acidentes domésticos, etc. As coisas ortopédicas que ocorrem mais, problemas de dor cefaleia tensional, dor no pescoço, dores também cervicais. Muitas vezes a televisão fica muito no canto, para a pessoa assistir, e a pessoa pode ter dor cervical devido à postura, devido à posição que vai assistir a televisão, e baixo, o joelho fica mais alto que o quadril, é muito propenso a aumentar a pressão da musculatura, levar uma fadiga da musculatura, e dores lombares também é muito frequente durante os jogos. E além de acidentes descritos, de acidentes, pessoas que no meio do jogo vão correr pelo banheiro, sai correndo, sobe a escada, tropeça, já tem descrito na nossa Sociedade Real Britânica de Acidente, Prevenção de Acidentes, mostrar luxações de ombros, fraturas de perna, que ocorreu nesse trajeto. Então, o ideal é organizar a sala para a pessoa assistir o jogo de uma maneira com a postura correta, colocar a televisão na frente, colocar como se fosse um anfiteatro, sofás, não deixar a cadeira de lado. E atenção, falam que a melhor coisa seria dar uma caminhadinha antes do jogo, dar uma caminhadinha depois do jogo, fazer um exercício, um alongamento para relaxar a pessoa, porque todo mundo fica tenso, principalmente os torcedores brasileiros. Doutor, antes de nós entrarmos propriamente no assunto do dia, aproveitando essa questão que o senhor colocou, qual a melhor forma, então, de se posicionar? Qual a melhor forma de sentar em frente ao sofá ou numa cadeira para poder acompanhar os jogos da Copa? Certo, a pessoa sentar bem sentada, se a pessoa tem problema de dor nas costas, não sentar naquele sofá no qual o quadril fica mais baixo que o joelho, A televisão, colocar uma televisão, geralmente a televisão muito alta, ou muito no canto, então no centro, na altura do meio dos olhos de todas as pessoas que estiverem na sala. E colocar à disposição das cadeiras, ninguém ficar de lado, assim, assistindo a televisão. Como eu estou olhando aqui para a cama, você está olhando, bem de frente, assim, bem posicionada. Se a pessoa tem dor nas costas com frequência, usar aquela cadeira de mesa de sala de jantar, a cadeira mais tradicional, ficar bem sentada, bem conservadora. E outro fato que eu também esqueci de falar, na hora da comemoração. Existem várias descrições de quebrar lustre com a cabeça, de chutar mesinhas, quebrar copos, parece engraçado, mas é verdade. Chutar crianças, chutar animais. Então, na hora da empolgação, algumas pessoas também com cerveja, etc., também aumenta. E além disso, o consumo alcoólico aumenta a euforia, então com isso aí ocorre mais acidentes. Então é ideal deixar uma casa limpa, tirar aquelas mesinhas, os copos tem que colocar em algum lugar mais seguro, ou então aquelas cintas, como ocorre nessas Oktoberfest, para não quebrar o copo, para não ter acidentes, e se segurar na comemoração. E até abraços tem descrição de fraturas de costela devido ao abraço. Então sempre se posicionar, se tiver um cara muito grandão, fica longe dele. No outro canto do sofá é melhor, Doutor, agora falando propriamente do nosso assunto do dia, as dores de inverno. Dizem que os idosos são os que mais sofrem com o frio. Isso é verdade? É verdade, porque o idoso, a camada muscular já é mais atrofiada, aquela capa que ele tem de proteção ao frio também está diminuída, e ele tem o metabolismo. Quando a gente tem frio,
a nossa temperatura é sempre por volta de 36, 37 graus. Então, nós temos que aquecer, a máquina tem que funcionar mais. Então, eles têm mais dificuldade de funcionar mais a máquina, o coração bater mais, respirar mais, mandar sangue mais quente para o corpo inteiro, para aquecer o corpo, para manter a temperatura. Então, esse metabolismo deles é mais diminuído devido ao envelhecimento fisiológico do envelhecimento, além do problema da gordura, da musculatura, como eu falei. Doutor, os médicos costumam recomendar nesta época do ano para que a pessoa se movimente, tenha uma atividade física. No caso dos idosos, muitos têm limitações por um problema que vem a ter. Qual então seria a atividade recomendada para esses idosos que querem espantar o frio, mas têm, obviamente, algumas limitações? É sempre respeitar os limites. O exercício no idoso, o exercício não é assim, a pessoa não vai querer ser um campeão olímpico, ou então um atleta de Copa do Mundo. Tem que respeitar suas limitações. Se a pessoa não consegue levantar o ombro mais do que 90 graus, então o exercício dele seria o ombro só até 90 graus. Se a pessoa tem dificuldade de fazer exercício de pé, por perda de equilíbrio, fazer exercício numa cadeira. Então, exercícios próprios para o limite da pessoa, uma caminhada, um alongamento, uma subida e descer escada, um exercício leve, não uma musculaçãozinha com mínimo peso. Existem aparelhos hoje em dia desenvolvidos para idosos que fazem a limitação. Então, ele além de ser assistido, né, ele não fica contra o peso, não fica aquela resistência contra o peso. Ele é pneumático e já coloca angulação, por exemplo, levantar um ombro. A pessoa não consegue levantar o ombro até lá em cima, o braço até lá em cima. Então, levanta até um certo ponto e trava, e na hora de abaixar, ele é pneumático, então ele trava. Então, a pessoa não tem que segurar, não tem aquele problema de poder cair, machucar e ter uma lesão. Então, são aparelhos desenvolvidos, né? Desenvolvidos mesmo no Brasil, existem um órgão que desenvolveu vários equipamentos para atividade física no idoso, para a musculação do idoso, respeitando os limites do idoso. E atividade aeróbica, muito importante, uma bicicleta tipo ergométrica, uma caminhada, tudo dentro do limite da pessoa, né? Obviamente, se a pessoa tem dificuldade de equilíbrio, não vai andar numa bicicleta, porque vai poder cair, ter perigo de cair. Então, caminhar na sua casa, ou caminhar no quintal, ou caminhar embaixo do seu prédio, ou usar uma bengala, uma bengala que é um terceiro pé, por exemplo, em atividades tipo trekking, caminhadas assim, de aventura, é muito comum usar uma ou duas bengalas. Então, o idoso é a mesma coisa. Usa uma bengala, que seria um walking stick, seria uma bengala para caminhar, né? Para auxílio na caminhada. Seria um terceiro ou uma quarta perna que vai ajudar a pessoa a ter equilíbrio e vai levantar, vai ter uma demanda de energia na pessoa e vai realmente aquecer a pessoa e melhorar as crises de dores devido ao inverno. Né? O importante é sempre estar em movimento, independente da idade. É importante que nós não somos como o urso se hiberna no frio, ele se fecha no frio. Então a gente, para manter aquela temperatura e para vencer aquela melancolia, vencer aquela dificuldade para movimentar, o ideal é movimentar-se. Dentro do limite, dependendo do biotipo da pessoa, do condicionamento físico da pessoa. Até porque nessa época do ano, geralmente nós comemos aquelas comidas mais pesadas, abusamos um pouco no queijo, no vinho, até para que não se perca também o controle da balança, né? Isso é importante também, é importante realmente fazer, também ter condicionamento, atividade menor, então as pessoas geralmente engordam no inverno, emagrecem no verão. Então é muito importante realmente fazer um controle da balança. E a dieta também, a dieta para aquecer, chás, sopas, também ajudam a aquecer também. Nos países de cultura, os países muito frios, como vamos supor na Inglaterra, que é um país frio, o chazinho é uma tradição para aquecer a pessoa também. E também a dieta, o movimentar para o condicionamento é muito importante também. Doutor, com relação às dores de inverno de uma forma geral, quais são as que aparecem com maior frequência nesta época do ano? No consultório do ortopedista, geralmente todas as especialidades aumentam algumas patologias específicas, o cardiologista, o pneumologista. Mas na ortopedia, problemas de bursite no ombro, muito comum. Dores no ombro, bursite no ombro, muito comum. Dores nas costas, dores articulares, problemas de dores na mão, pessoas que têm problemas reumáticos, dores na musculatura inteira. Porque em cada articulação que a gente tem fechada, ela tem um gel dentro. Esse gel, como a gelatina que é colocada na geladeira para se endurecer, o gel, esse gel engrossa com o frio e fica mais frio. Então, com isso aí tem mais dificuldade para movimentar as mãos, as articulações cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo,
tem mais dificuldade, fica mais frio e traz mais dor. Então, com isso aí, se a pessoa já tem um probleminha prévio, pode levar bursite, pode levar uma dor de artrite maior, uma dor de artrose mais intensa, devido a esse problema do frio. E também nos músculos, os músculos também tem um líquido que chama sarcoplasma, que também é uma gelatina. Essa gelatina se engrossa, tem mais dificuldade de movimentar, o músculo se enrijece. Então, dores musculares, problemas de fibromialgia se agravam no inverno, outros problemas miofaciais, doenças miofaciais, outras doenças, vamos dizer, primas da fibromialgia, que são doenças que dão os músculos e os tendões do corpo, pioram também no inverno. E a melancolia, geralmente essas doenças são associadas também a uma depressão associada. O frio também, ela dá uma melancolia, a pessoa fica mais deprimida, por isso é importante a pessoa começar a movimentar, ir num parque, ir num lugar mais alegre, tentar vencer essa melancolia e se animar, e com isso aí a pessoa vai se sentir melhor, vai ter liberação de endorfinas, de serotonina no cérebro, a pessoa vai ter disposição e vai gostar da atividade. Doutor, quando a pessoa se contrai demais para tentar espantar o frio, isso pode ser prejudicial também para o organismo? Ela pode ser, a pessoa tenta não perder calor, né? Ela tenta se contrair para ter menos área de calor, de perda para o frio. E pode levar realmente a uma musculatura contraída na mesma posição, pode levar a estiramento muscular, dores lombares, dores no pescoço, dores nos ombros, também pode levar esse tipo de problema também. As pessoas mais magras, elas sentem mais frio? As pessoas mais magras, elas não têm aquela capa de gordura. As pessoas mais gordas têm uma capa de gordura que seria um agasalho natural que tem de resistir ao frio. Então, na verdade, os mais magros sentem mais frio que os mais gordos. E também outra coisa interessante é o hábito. A pessoa que mora no sul do país, se ela vem para São Paulo agora, ela acha que o clima está normal, então não sente tanto frio. A pessoa do norte do país vem para São Paulo, morre de frio muito mais que a gente. Existe também uma adaptação natural também de resistência ao frio. Se a pessoa vem lá do Alasca para São Paulo, é capaz de andar de bermuda no dia de frio e não sentir nada, né? Doutor, as doenças reumatoides, elas aparecem também com maior frequência nesta época do ano? Sim, as doenças reumatoides, porque as doenças reumatoides elas não são doenças só articulares. A articulação aumenta esse gel, então tem mais gel para alterar, para engrossar, trazer mais dor. Ela também altera a microcirculação dos membros inferiores e superiores. Ela provoca uma vasculite, que seria uma inflamação das artérias. Essas artérias doentes, porque com o frio o que acontece? Os vasos se escondem, as artérias se contraem e fica pálida a pele. Então, o frio estimula essas artérias que já estão doentes, então causa dor. E o frio é irritante, né? Irritante nos nervos. A pele no reumatoide também é mais fina, na pessoa que altera também a pele, o subcutâneo também, as partes moles também, e com isso aí a pessoa tem mais dor e as crises desencadeiam com mais frequência no inverno. Existem várias doenças reumatológicas e uma que tem uma alteração vascular que chama Raynaud, que a mão fica totalmente pálida, depois vermelha, o frio pode desencadear esse tipo de problema e desencadear dor, desencadear crise de problema reumatoide. Então, para quem nos acompanha aqui pela Jovem Pan Online, ou mesmo pela Jovem Pan, que sofre de reumatismo, qual a recomendação? O que se pode fazer para se prevenir o agravamento dessa doença agora nesta época do ano? Primeiramente, você tem que ter um quarto bem aquecido. Então, frestinhas de vento, colocar uma fita crepe tampando aquelas frestinhas de vento, sempre no seu colchão, aquele estrado ele é vazado para passar calor, para esfriar, porque o Brasil é um país quente. Se puser uma cartolina, um caixote de cartolina embaixo, esses caixotes de papelão, abrir e pôr embaixo, depois do colchão, antes do colchão e o corpo, pôr um travesseiro mesmo, pôr um cobertor ali para aquecer. Existem alguns países na Europa que eles usam pelo de carneiro para aquecer a pessoa embaixo da gente, embaixo entre o lençol, embaixo do lençol. E depois usar os cobertores por cima, tudo isso aí a pessoa vai sentir à noite menos frio e vai vencer o frio. E também, quando a pessoa levantar, tentar vencer aquele frio, começar a movimentar. Existem várias linhas de exercícios, de alongamento, de atividade física para a pessoa que tem reumatismo. Então é muito importante fazer alongamento, mexer as mãos, fazer alongamento, assim como o gato, ele faz aquele alongamento antes do dia, o gato pula não sei quantas vezes o tamanho do corpo dele. Então,
A gente também deve fazer alongamento para a musculatura ficar mais alongada, para ter mais movimentação, mais amplitude de movimento nas articulações, e com isso aí a pessoa vai se aquecendo e vai tendo menos problemas de crises devido ao frio. O senhor também comentou que a bursite, ela aparece com maior frequência nesta época do ano. Há algo que se possa fazer para prevenir? A bursite, quando a pessoa tem uma predisposição de bursite, quando a pessoa faz uma atividade repetitiva que sustenta o braço, ou então tem um tipo de calcificação devido a um problema reumático, a crise vai surgir naturalmente com o frio. O que pode ser feito é tentar alongar a pessoa que tem predisposição, tentar alongar principalmente a parte de trás do ombro, é uma parte que quase a gente não mexe, que você mexe para o lado, para frente, mas ninguém fica assim na rua, né? Então tentar alongar essa parte posterior, fazer bastante alongamento com o ombro, para aquela amplitude de movimentação do ombro tornar-se maior, e com isso aí irrigar mais, mexer mais aquele óleo dentro da articulação, e com isso aí ter menos crise de dor no ombro. Mas, infelizmente, o risco de ter é bem maior do que no calor. Doutor, algumas pessoas reclamam de dores nos ossos nesta época do ano. Essa sensação de dor que as pessoas alegam é uma sensação real? Realmente o osso também, com o líquido, ele também muda a consistência, ele muda a temperatura, a pessoa tem dor naquela região dos ossos devido a essa contração. A gente não consegue ver a contração e dilatação dos ossos, mas ela existe. Quando a pessoa anda, se tiver um microscópio eletrônico olhando aquele osso, vamos ver que o osso muda de posição, ele tem um pouco de jogo. E com o calor e com o frio, esse jogo muda. Então, com isso aí pode ter uma dor na canela, principalmente, onde não tem quase camada de gordura que proteja o osso, a pessoa tem frequentemente aquela dor. Pode acontecer, por isso o ideal é usar meiões, usar polainas de lã, a pessoa que tem muita dor, assim, usar aquelas polainas de lã, usar uma calça, um cirolão, né? Ou então uma meia de lã embaixo da calça para aquecer, para que evite esses problemas de dores assim na canela, nos ossos devido ao inverno. Doutor, nesta época nós estamos entrando no inverno, né? Nesta época, obviamente, as pessoas tomam menos sol. Mas existe alguma outra explicação para essa palidez que as pessoas costumam apresentar nesta época do ano? Sim, na verdade, com o frio, o nosso corpo tenta manter a mesma temperatura. Então, para não ter perda, como a pele é o órgão maior do corpo humano, é a pele. Então, a pele é muito longa. Então, a perda de calor na pele é muito grande. Então, quando surge o frio, os vasos se escondem para perder menos calor. Então, a pele fica pálida, a musculatura do pelo se contrai, por isso o pelo fica arrepiado, nessa época de frio. E no inverno, ao contrário, abre aqueles vasos que seriam como serpentinas, que é utilizada para congelar uma cerveja. Os vasos eles aumenta toda aquela superfície, várias serpentinas do corpo inteiro, para perder calor, para a pessoa não ficar hiperaquecida. Então, no frio acontece o contrário, esconde tudo aquilo para tentar manter o sangue quente, para circular no cérebro, no coração, no pulmão, que são os órgãos mais importantes, os órgãos vitais do corpo humano. Então, por isso, a periferia, a pele fica totalmente pálida, fica totalmente branca, e o pelo fica empinado. Seria um remanescente dos animais, que os animais no frio, o pelo é um protetor do frio. Então, o pelo fica arrepiado no frio, o cachorro, um urso, fica arrepiado, que é para proteger, para ter mais área de oxigênio dentro daqueles pelos, para proteger contra o frio. Então, para quem quer pegar uma corzinha nesta época do ano, só mesmo indo para o Nordeste. Para ficar realmente só indo para o Nordeste, porque realmente com frio a gente fica pálido mesmo, o rosto, todo o corpo fica pálido, isso é natural nosso. Doutor, o senhor recomenda o uso de bolsas de água quente para tratar essas dores de inverno nesta época? Sim, eu recomendo a bolsa de água quente, ela tem o efeito de melhorar a inflamação, de aumentar essa irrigação no corpo, para ficar mais vermelho, então aumenta aquela circulação, com isso aí tem mais sangue circulante, com isso aí consegue combater a inflamação e consegue aquecer aquela articulação que está com dor. E o choque térmico, doutor, ele é extremamente perigoso, principalmente para os idosos? O choque térmico, tudo que geralmente os avós, as mães falam, não abre a geladeira no frio porque pode dar um choque térmico, então não sai com o cabelo molhado no frio porque pode dar um choque térmico. Muita gente acha que isso daí seria uma coisa tradicional, um mito, mas a verdade é verdade. Existe uma doença clássica que chama a paralisia do nervo facial, a frígole, devido ao frio, que a pessoa abre a geladeira, aquele frio faz com que o nervo pare de funcionar
e que dê aquela paresia no nervo facial, que daí a boca desvia, muita gente já viu que a pessoa fica com assimetria na face devido ao frio. E também, em países de muito frio, se a pessoa sai com o cabelo molhado, aquilo pode levar realmente a problemas de paralisias ou problemas de resfriados mais frequentes. Então é muito importante realmente a pessoa se proteger do frio. Aqui o Brasil é um país quente, não chega ao ponto de ser tão frio a ter esse problema, mas uma simples geladeira pode realmente levar esse tipo de problema, porque o vírus ele vive no frio e os vírus podem levar a problemas de paralisias e outros problemas, ou vírus, como gripe, etc., devido ao frio. Mas não seriam paralisias permanentes? Não, as paralisias realmente pode durar de uma semana até 3 meses, né? Geralmente elas voltam sozinhas, depois elas retornam sozinhas. Doutor, daqui a pouco o Brasil vai estar jogando e esta é uma época de muito frio também na África do Sul. E a estimativa é que eles podem terminar o jogo até com menos 2, 5 graus, sensação térmica pelo menos. O que esse frio excessivo, no caso dos jogadores, pode trazer de complicações para o desempenho de um atleta de alto desempenho, como é o caso dos jogadores brasileiros? A musculatura fica mais rígida, mais lenta, então fica mais encurtada, então eles têm dificuldade de movimentar, então as câimbras são muito frequentes. As câimbras são muito frequentes devido a esse tipo de problema de frio. E também a hipotermia, pode diminuir a temperatura da pessoa, diminuir o metabolismo, ela tem dificuldade de produzir, de ter uma competitividade, de ter uma performance grande. Mas as roupas já são preparadas, as roupas são duplas, as roupas dos atletas na Copa do Mundo são duplas. E ali mostra uma coisa interessante, uma coisa que eu falei, que alguns sentem mais frio, outros sentem menos frio. Eu nunca vi uma Copa do Mundo que tem uns que tem manga curta, outros têm manga comprida, cada um tem uma roupa diferente. Porque tem atletas que têm mais frio, outros têm menos frio, goleiro de manga curta, goleiro de manga comprida. Então isso mostra bem a preparação. E essa roupa bem justinha, né? A roupa bem justinha. As roupas no exterior, em países de muito frio, eles aconselham colocar uma camiseta, né, tipo um cirolão, no caso do homem, bem justo, que aquilo faz aquecer, faz perder menos calor pelo corpo. Então eles têm a primeira camada daquela roupa, ela é bem justa, bem colada, grudada, e depois uma mais larga, que daí tem uma camada de oxigênio, uma camada de ar, o ar é mau condutor térmico, por isso a pessoa não sente frio, então aquece mais. E durante o jogo ele vai aquecendo, então através de alongamentos, através do aquecimento antes, vai prevenir que ocorra esse tipo de problema, né? Doutor, existe algo que se possa fazer para ficar bem disposto nessa época do ano, mesmo com tanto frio? A primeira coisa é a pessoa tentar se animar, fazer uma atividade física, fazer realmente atividade física. Se a pessoa fizer, aquilo vai liberar endorfinas. A endorfinas ela é um estimulante, ela traz prazer, é um hormônio natural que sai com o exercício. Na cabeça nós temos as encefalinas, as serotoninas que também dão uma predisposição, melhora o sono, melhora a imunidade da pessoa. Então com isso aí vai melhorar até problemas de ter resfriados. Então, na verdade, é através da atividade física. E se aquecer no local aquecido, então se aquecer dessa maneira que eu falei no quarto, não deixar circular muito ar, né? Não deixar passar muito vento ar, várias portas, vários lugares fechados, deixando o ar o mais tempo possível parado ali, para que a pessoa não tenha uma mudança brusca de temperatura e que não sinta tanto frio. Eu acho que as dicas são mais são essas daí. Doutor, nessa época do ano nós também ficamos muito suscetíveis, né? Às gripes, aos resfriados, essas tosses frequentes. O que a gente pode fazer, doutor, para se prevenir? Na verdade, realmente, geralmente as gripes, o vírus gosta do frio, mudanças de temperatura bruscas, às vezes à noite a pessoa está mal agasalhada, bate o vento, ou então sai na rua num horário de muito frio, sempre tem que ficar atento, né? Sempre escutar a moça do tempo ali, saber a temperatura que está, saber que roupa usar, e o principal é usar várias camadas, né? Usar como se fosse uma cebola. Geralmente a pessoa vem com um casacão, no frio, chega, tira aquele casacão, está com uma camiseta. Depois põe um casacão, ideal não, várias camadas, como eu falei, uma camisetinha justa, depois a camisa, depois uma malha mais leve, né? Depois um outro casaco maior, depois o casacão por cima, várias camadas. Então, se vai aumentando a temperatura, vai tirando aos poucos aquelas camadas e vai recolocando aquelas camadas. Isso aí não vai ter tanta perda de calor, vai se ficar mais confortável, vai se acostumar mais ao clima que vai estar no ambiente e com isso aí vai ter menos problemas de depressão devido ao frio ou de sentir muito frio e de pegar resfriados e gripes também.
Ou seja, já há uma predisposição, na verdade, né? Quando a pessoa enfrenta essas ondas, essas variações térmicas, já acaba sendo uma predisposição. Fora a questão da alimentação também, que é muito importante para poder evitar essas doenças nessa época. Sim, alimentações ricas em vitaminas, vitamina C, ela previne a gripe, a predisposição da pessoa, se a pessoa fala muito, se a pessoa pessoa que fala muito tem predisposição a ter infecções de vias aéreas superiores, e também a parte de imunidade da pessoa também, ela previne as gripes e resfriados, e outras coisas que eu não falei também, cobrir a mão e os pés, por ser periferias, ficam muito frios no inverno. Então, sempre, se estiver muito frio, usar luva, usar uma meia de lã, usar um gorro, usar um cachecol para tentar aquecer a pessoa também. Isso é muito importante para evitar problemas de gripes e resfriados. Tem pessoas que nunca têm resfriado, tem pessoas que são suscetíveis, que têm uma imunidade diferente, que têm mais resfriados e gripes, realmente. Isso aí, e além das vacinações, é óbvio, né? Então, para nós finalizarmos, nosso programa já está se aproximando do final. Qual o tipo de alongamento mais eficaz para essa época do ano? Alongar todos os grupos musculares, né? Para a pessoa saber o que eu vou alongar, como é que eu faço, a pessoa que não faz. Tem que usar uma regrinha. Primeiro começa a alongar os membros superiores, depois começa a alongar o pescoço. O pescoço, a coluna cervical é muito suscetível, ela é muito delicada. Então a pessoa tem que alongar bem aos poucos, porque é muito comum dar um estiramento, dar um torcicolo, dar uma dor cervical. Então, ir com muito respeito àquela musculatura e devagarinho, se sentir dor, para, e depois alongar. Depois dos membros superiores, né, quer dizer, mão, punho, cotovelo, ombro, depois o pescoço, depois alongar os membros inferiores, o tornozelo, a musculatura da frente da coxa, atrás da coxa, e depois a musculatura do quadril, vamos dizer assim, da cintura, que seria dobrar para frente, esticar, e depois fazer o alongamento da coluna. Então, mais ou menos a regra de quase todo alongamento começa membros superiores, cervical, membros inferiores, quadril, coluna, geralmente é assim. Doutor, antes de nós encerrarmos, se caso o nosso internauta, o nosso ouvinte, tenha ficado com alguma dúvida, no site do senhor há algum espaço para esse tipo de complementação? Sim, existe lá dicas para como combater a dor do inverno, existe lá um artigo sobre isso, e também estamos abertos a perguntas dos internautas. Quem tiver sua dúvida, estamos à disposição. Faça sua pergunta por e-mail, mande lá a pergunta lá para o site, no site ortopediaesaude.org.br, que teremos a maior disposição para respondê-los. Ok, nós conversamos com o Dr. Fábio Ravalha, ele que é médico ortopedista e também presidente do Instituto Ortopedia e Saúde aqui de São Paulo. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Luciana, boa tarde a todos, boa tarde a todo o pessoal da Jovem Pan Online e todos os internautas. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fique conosco e acompanhe toda a nossa programação.